mas ninguém fiscaliza. Ou seja, eu posso concorrer e dizer que tenho 3 viaturas e o Estado atribui-me este, sim senhora, 3 equipas, mais 3 da EIP, mais as ambulâncias. Ou seja, isto obrigava-me a que eu tivesse 3 equipas de 5 elementos, 15 na EIP, mais 3 equipas de combate a incêndios, com 5 elementos cada, 30, fora as ambulâncias. E se eu não tiver 30, quem é que controla? E quem é que me controla? Quem é que controla que na equipa de combate a incêndios florestal não sai a equipa da EIP? Porque são bombeiros à mesma, porque saem para apagar fogo, porque há bocado falamos de chuva à altura. A altura é de maio, ou a janela. Maio a outubro. Okay. Mas de outubro a maio outra vez é esta equipa aí. Portanto, quando eles estão todos misturados, tu já nem sabes se ele é da EIP, se ele é assim, e é aqui que entra outra vez um vazio de... Portanto, tu acabas por estar, e há municípios, há associações de bombeiros onde isto acontece, e muito, e com o devido respeito àqueles que são cumpridores, que são muito poucos, mas o homem entra às 9 ou às 7 da manhã de EIP, faz a moça e no período da tarde ainda sai no carro de incêndio. E estamos, nós enquanto Estado, a pagar de várias maneiras indiretas a mesma pessoa quando ela só desempenha uma função que é humanamente impossível. Porque isto depois só sabe quando essa pessoa diz assim, olha, eu fiz o trabalho 3, mas eu estou a sair do mundo. Exato. É isso que eu ia questionar, ou seja, essa... Dávamos para o cenário de o comandante candidata-se. Sim. Não é? Mas isso tem nada a ter a ver com a equipa. Ou seja, o candidato Sim, está a ver o que é que os recursos e as por norma trabalhar. Por norma, só o que é que eles fazem? É mais agora, é depois. Por norma, o que é que eles fazem? O comandante tenta sondar o corpo ativo para perceber, olha, vocês têm disponibilidade para fazer aqui mais uns turnos dentro desta modalidade, que é o dispositivo especial de combate a incêndios, para ir para os incêndios, etc. Faz ali uma sondagem para ver se mal adere, se não adere, como é que se pode candidatar a 2 ou a 3, ou como é que vai fazer a gestão. O problema é, quem tem a responsabilidade de fazer a fiscalização, se lá está ou não estas equipas, é o comandante da sub-região. Ou seja, o país está dividido por sub-regiões e há um comandante debaixo da alçada da Autoridade de Emergência e Proteção Civil pago para ser o comandante da sub-região e tem esse poder de fazer a fiscalização. Qual é o problema? Também é esse comandante que faz o acionamento de meios para todo o país. Ou seja, o Bruno tem um corpo de bombeiros, tem contratados 3 EIPs, 15 elementos, e mais 3 ESINs, 3 viaturas de combate a incêndios florestais, com equipas, mais 15 elementos, 30. E eu olho para a sua ficha de candidato de registro, porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem o registro, e o Bruno só tem 25 bombeiros registados. O seu corpo de bombeiros. Está aqui qualquer coisa que já não bate certo. Se eu for fiscalizar, eu vou ter que o autuar. Mas também sou eu amanhã que, quando houver um incêndio no concelho vizinho, vou ligar para o Bruno. Bruno, manda aí uma equipa ou 2. E depois o Bruno, se hoje levar uma ripada feita por mim, amanhã diz-me que infelizmente o carro avariou à porta do quartel. São daquelas coisas que acontecem. Portanto, o próprio comando subregional está muito refém do sistema que aqui está cozinhado. São privados. As pessoas têm que entender isto. Uma associação, metade privada. Ponto. Tu faz a gestão como bem entender. Tu metes os teus carros a saída, se puderes. Se eles levarem todos a fazer o quê? Sim, mas é uma entidade privada com, estamos aqui a chegar à conclusão, com um investimento massivo por parte deste colete. Nem podia ser de outra forma. As pessoas têm que ter uma coisa. Se não houver financiamento estatal, muito poucas associações sobrevivem. Muito poucas. Sim, mas depois por outro lado temos a questão que é, mas esse investimento depois não é feito nos chapadores, que é certo? Ou seja, por isso é que a gente diz, e o lá falou bem, não faz que inicialmente as coisas não estavam mal, ou seja, o município deixa com os chapadores, é essa a responsabilidade deles, é que os chapadores, é o seu corpo de bombeiro, quando ele mudou, essa responsabilidade terminou. Por isso é que os corpos de bombeiros chapadores, pá, ainda não têm ninguém, mas eles têm que ir para lá. Eles são aliás, estou a te pedir uma coisa, onde há bombeiros chapadores, os responsáveis do socorro nessas municípios é dos chapadores. Sei que é uma liderança do fim. Isto aqui até é difícil muita gente a entender, porque, por exemplo, onde tiver um chapador bombeiro, até pode ser o posto mais baixo. Ele é que tem que comandar, porque é ele o responsável, juridicamente, de acordo com a nossa Constituição,
Numa entidade privada, seja comandante, até pode ser o Papa, plateja, até habita lá o Papa. Não pode comandar uma alternância. A Constituição assim não prevê. O direito privado nunca sobrepõe ao público. Até isto não é respeitado. E há várias denúncias de situações que ocorrem com problemas destes em teatros de operações e o governo fecha os olhos. Como, por exemplo, e falámos no outro episódio que, por exemplo, há uma legislação que define o fardamento como os voluntários, ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Ou seja, eu posso estar em casa, assim, se fosse a perita tinha fiscalizar, eu estava em casa sentado, a ver para a televisão, olhar para a televisão e falava, olha, este aqui não cumpre, aqueles ali não cumprem, eu não faço nada. Porquê? Porque você agora faz birra e diz, então não, pronto, então se é assim, não sai mais que os meus cabos, e o que é que você vai fazer? Entidade privada. Eu sou privado, vai-me obrigar a te elaborar. Atenção que aqui a vertente dos incêndios florestais depois abre aqui outras configurações, que é logística, alimentação dos operacionais. O Estado paga 38 euros diário entre 3 leis, que é chamado aos reforços, e 2 alimentações, almoço e jantar. Na totalidade, às 24 horas, 38 euros, qualquer coisa. Aliás, os dados são públicos, saem todos os anos atualizados na diretiva financeira. E o Bruno é presidente da associação vamos pôr aí, Mação, dos bombeiros de Mação. Tem um incêndio em Mação e chama 10 bombeiros. Tem 10 bombeiros a combater, sejam seus, sejam do conselhozinho, não interessa, tem 10 bombeiros. Ao fim de 24 horas, com aqueles 10 bombeiros a trabalhar, o Bruno tem uma injeção, é dada mais tarde, como é lógico, mas 380 euros para alimentar aqueles homens, pagos pelo Estado. Mas o Bruno, como até é conhecido na terra, chama o cozinheiro do restaurante, fala com o senhor do otário, fala com o senhor do padeiro, com a cozinheira, mobiliza-se a rapaziada toda da aldeia, abre a cozinha dos bombeiros, uma panela grande, onde dá umas batatas, onde dá isto, onde dá aquilo, etc. E os bombeiros comem. E bem, cabe. E o Estado, 380 euros para o Bruno alimentar esta gente. Mas os donativos ficam na associação, não foi para os gastos. O donativo só entra, o Bruno só investe esse dinheiro se efetivamente não houver esses donativos. Agora, faça-se as contas, quando se diz que estão 1000 homens no terreno, uma semana. Quantos 1000 euros dá por dia? Se diz, não é? Aquele cadáver Eu digo, importante. Não, ressalo uma coisa, quando se diz assim, estão 1000, vão ser pagos 1000. Se estão é diferente, e se estão lá os 1000 é outra questão. Agora, os pagos vão ser aqueles que ali estão. Portanto, alimentação, equipamentos, todo o equipamento que for danificado no desenrolar deste janela temporal, portanto de maio a outubro, dentro deste abrigo dos incêndios florestais, o próprio Estado também paga. Temos aí corpos de bombeiros que durante um verão perdem 25 rádios, mas só tinham 10. O Estado paga. Temos viaturas que esperam meses para que seja maio para meter uma roda na rua e levarem à avaria. Porque se for dentro daquele período a caminho de uma ocorrência já não tem problema. Ele até pode ter andado só 1 metro, já não tem problema. O Estado paga. O Estado paga. Ou seja, o Bruno é comandante num corpo de bombeiros e tem uma avaria numa viatura, E tem uma vez... um motor que custa 7 ou 8 mil euros. Em outubro, o Bruno puxa a viatura um bocadinho para trás, arruma lá no parque de viaturas, espera pelo dia 15 de maio, ao dia 15 de maio, ao primeiro chamada para incêndio, o Bruno deu à chave, o carro fez 1 metro e avariou, tem 7 mil euros de reparação. O Estado paga. Não está em causa que o Estado tenha que suportar, porque efetivamente a entidade privada está a prestar um serviço público. Sim, mas... Agora, tem custou 7 mil euros em Covecima. Foi na marca? Ou foi lá no seu conhecido em Maçã? E estou a dizer Maçã, nada contra o autarca de Maçã, nem contra o presidente dos bombeiros, é um exemplo. Mas foi aonde? Porque depois muitas das vezes, por sinal, o dono da oficina também é bombeiro. Ou faz parte dos órgãos sociais. Portanto, temos de ter aqui algum cuidado. Quem controla? Zero. Entidade privada, desde que apareça lá a fatura, está tudo bem. Portanto, a vertente do que é os incêndios florestais é o chapéu para caber tudo.
depois, no fim. Daí estes relatórios vêm dizer que isto, assim como está, aqui depois repare, sempre que há algo fora do normal, há uma pessoa que aparece sempre com a solução. O senhor Presidente da Liga. Qual é a solução? Mais dinheiro. Sempre mais dinheiro. E nem sempre é assim. E com outra, com as declarações, é preciso desconstruir aqui o que é a Liga. A Liga representa senhores comandantes e as associações de bombeiros. Não representa os bombeiros. Não representa os bombeiros. Pode voltar o número que quiser. Se votou a ali, ninguém. O que é que acontece? A Liga tem uma gestão, também ela, uma entidade privada, tem uma gestão sempre muito de põe cá o dinheiro que eu sou capaz de administrar melhor do que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil está a fazer neste momento. E então, quando vende esta retórica, costuma vender a retórica de custos elevados. A Liga é das primeiras estruturas a dizer que é impossível profissionalizar o país porque é muito caro. E então, em todas as entrevistas onde o seu presidente da Liga tem aparecido, ele tem que dar uns números. Eles perguntam-lhe porquê e ele vai desconstruindo. Portanto, uma das vezes perguntaram-lhe quantos bombeiros voluntários havia. Ele respondeu 26 mil. Se é a segunda-feira. Noutra, voluntários. Noutra entrevista perguntaram-lhe quanto é que custava profissionalizar o voluntariado. E o seu presidente da Liga disse que lhe custava 2,5 mil milhões ano. E se a população estava disposta a fazer este investimento. Vamos a dados. 2,5 mil milhões ano. A dividir por 26 mil pessoas, a dividir por 14 salários, dava um ordenado de 7.800 e qualquer coisa euros por pessoa. Então, mesmo que seja 6. Qual é o interesse de o representante das associações inflacionar o custo da profissionalização vezes 5? É que não há nem sapadores no posto máximo, no último escalão que ganhasse isso. Portanto, isto, claramente, e cada vez que se fala em números, andamos sempre aqui, por exemplo, foram dedicadas viaturas dadas pelo Estado, com o acordo da Liga, aqueles veículos florestais de combate a incêndios. O ano passado, já este ano, houve uma que originou um acidente, que infelizmente veio a dar a fatalidade de um bombeiro, lá em baixo, salvo no Algarve. Ou no Alentejo. Sim. Aquela viatura não cumpria com os requisitos. Supostamente. Tanto é que foram mandadas retirar, supostamente. Tanto é que foram mandadas retirar todas as que foram entregues. E porquê que isto acontece? Porque uma viatura que cumpre os requisitos custa X. E eu, se eu tenho uma verba de tanto para distribuir, se eu comprar o carro, vamos dizer, completo, eu posso comprar 10. Mas se eu comprar o carro sem menos 2 pecinhas, quase ninguém dá por isso, só quando correr mal de começar por isso, eu já não ofereço só 10. Então eu faço a propaganda que ofereci 20. Com orçamento, com menos peças é mais barato, eu consigo comprar mais viaturas. Portanto, e isto é montado dentro do espectro político e quando fala ao Presidente da Liga. Mas a nível de coerência de números e dados reais, eu não quero saber se o carro custa 10 ou 20. Eu quero que ele venha em condições de segurança para operarmos e para termos condições de trabalho. Portanto, e isto anda sempre aqui à volta. Por exemplo, nós temos outro problema no âmbito político. Autarcas que são presidentes das associações humanitárias e que são presidentes das federações dentro do mesmo município. Quer dizer, mas eu sou presidente da associação humanitária e vou dar um caso, claro, que eu conheço bem. O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim foi presidente, deixou de ser agora por limite de mandatos, foi presidente da Câmara Municipal de Almeirim ao mesmo tempo. Ora, isso para pedir apoios à Câmara é mais rápido, não é? Eu por acaso gostava de saber qual é que é a taxa de recusa de pedidos que o Presidente da Associação fez, que o Presidente da Câmara tenha feito, ele tenha recusado. Portanto, não deixa de ser... É ilegal, não estás a dizer? Sim, não é ilegal, não estou a dizer que é ilegal. Eticamente está errado. Okay. Uma visão de casos, um pronto. Mas ele está a dar Almeirim, mas a gente se começar aqui a faz nunca mais acaba. Sim. Isto existe, por exemplo, tu vais aqui mais perto de Lisboa, tu tens, por exemplo, aqui o município de Louros, gasta milhões no financiamento das associações. Milhões.
ok? Garantidamente aquilo que tem orçamentos municipais, ou seja, aquilo que eles fora, aquilo, no orçamento do também, por exemplo, o gasto fixo, e depois ainda vem os extras que é os pedidos que vão ser feitos. Sempre que algumas associações, além de ter um protocolo com o município, dentro do Louro, tu vai lá de Louros, tem de Louros, depois ainda tem com as juntas, freguesia. Quantas associações existem, Emma? 7. Agora repara, há uma junta de freguesia, não vou estar a dizer qual é, mas há uma junta de freguesia no Conselho de Louros, em que o presidente da junta é o presidente de uma associação. E esse presidente da associação tem um protocolo também de apoios com a junta de freguesia que o presidente é ele próprio. Existe alguns parceiros da CCDR a dizer que sempre que há um vínculo contratual de dependência financeira, isto é incompatível. Okay? Uma entidade pública e uma entidade privada querem que o gestor seja o mesmo. E se houver um vínculo contratual de financiamento adjudicado mensalmente, só se houver, é incompatível. Há alguns pareceres sobre isso. A verdade é que o Ministério Público pouco se debruça sobre essa situação. Mas isto para perceber que é montada uma retórica de é mais barato, é melhor, é mais controlável, aqui eu consigo. E nós tivemos um exemplo bom sobre isso, que foi o que aconteceu aos bombeiros municipais de Abrantes. Os bombeiros municipais de Abrantes foram fechados pela sua autarca pelo pretexto que eram muito caros. No relatório do Tribunal do Ministério Público, no processo onde ela estava acusada, uma das defesas dela é que era injetado dinheiro no âmbito de associações criadas à parte para tentar desbloquear o que é burocrático de contratação, porque era público, era um corpo municipal. Portanto, claramente se percebeu que ela fez a criação do Corpo de Bombeiros não por ser mais barato, da associação neste caso, e a suspensão do Corpo Municipal para se livrar da sua responsabilidade. Mas a verdade é que, se formos a números, esta associação hoje custa quase 3 vezes mais do que custava o Corpo Municipal na altura. Portanto, esta é uma das provas claras que o voluntariado, vamos encabeçá-lo como voluntariado, porque não é. Sim, já temos lá pessoas, tens que os pagar, senão não tens. Portanto, ou tens da maneira de, quando houver fogo, chama-me e eu depois, se puder, venho. E já percebemos que isso não funciona. Mas hoje a estrutura, a associação, custa 3 vezes mais. Isto basta ir aos relatórios do município. Portanto, todos os anos são publicados, qual é o orçamento e a verba adjudicado, já passou o valor por 3 que custava. E o mesmo se passa, por exemplo, com o Gavião. Aconteceu o mesmo há uns anos atrás. Os bombeiros municipais do Gavião levaram a sua extinção para a criação de uma associação com declarações públicas dos autarcas. Não, é mais barato assim, vamos investir mais e conseguimos ter melhor capacidade. E hoje não há melhores capacidades e o dia público lá metido é muito superior. Querendo nós acreditar que é utilizado na íntegra para o socorro e para os bombeiros e não com o propósito que está criado. Portanto, isto é uma retórica que está montada desde a linha operacional, e vamos esquecer aqui os bombeiros, porque os bombeiros não têm culpa, nem entram nesta manobra, são os mais prejudicados deles todos, e, aliás, aqueles que se mexem... São o fim da cadeia. São o fim da cadeia. Aqueles que se mexem são penalizados, por isso é que é-lhes vendida a ideia de que, não, isto é que é bom, o voluntariado é que é bom. Senhores, recuem a Pedrógão. O comandante de Pedrógão iniciou a época de 2018, não é 2017, quando aconteceu. Iniciou a época de 2018 com declarações públicas a dizer que trocava viaturas por homens. O sistema de voluntariado está falido. Tecnicamente não resulta. Portanto, temos depois os senhores comandantes que vão ganhando estatuto, posicionamento, ordenados. Qual é o ordenado de um comandante de bombeiros voluntários? Ninguém sabe, é negociado, é a título particular. Como é que ele é destacado para comandante? Muito. Como é que ele é muito difícil. A gente ser comandantes de bombeiros voluntários é uma coisa muito difícil. Basicamente, tens que ser amigo da da associação. Okay. E depois vais tirar no curso as escolas aos bombeiros, que a taxa de insucesso é a mínima, de 70 horas. Sim. E és comandante. Sente-te, e eu vou dizer isto, e bombeiros voluntários vão abordar aqui comigo, se calhar tens comandante em que há lá bombeiros na experiência, com muito mais experiência e conhecimento para ser comandantes do que para alguns mas lá estão. Mas têm que ser comandantes. Ou seja, enquanto comandante, mantém a estrutura assim que dá jeito. Patamar acima, associação. Presidente da associação, 90% dos casos, ou já concorreu à política, ou está-se a preparar e a ajeitar-se para ir à política, ou
Portanto, usa também aquilo com um bocadinho de exposição. Acima, responsabilidade dos presidentes de junta, todos adoram os bombeiros, todos dão donativos, mas ajuda aqui, ajuda ali, portanto é sempre na troca de favores. Autarcas, não, bombeiros voluntários é que é bom. Então o Estado paga-lhes o ordenado e eu ainda os posso pôr a fazer 3 funções e dou lá mais 25.000 euros ao fim do ano com donativo, na véspera do aniversário, eles até põem lá uma placa com o meu nome e dão umas fotografias para o Facebook e para o Instagram que até dá uns votos nas eleições. Agora vou gastar 2 milhões num corpo profissional, não. Portanto, Estado Central, que nós, Estado, investir para criar uma estrutura nacional. Não. A responsabilidade do socorro é do autarca. Nós investimos. Ninguém se preocupa com as pessoas. Exatamente. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber se foi esse nosso. Ninguém quer saber isso. Está-se tudo a marimbar a começar a obrigar. E como eu estou aqui a falar dos pensamentos, é como eu digo. A gente acabou de ter que dizer coisas que são graves, pá, porque há incompatibilidades. E toda a gente sabe disto e tenta camuflar as situações. Mas mais grave se torna, por exemplo, como eu disse, há municípios que têm a cepa dos bombeiros que não investem nos chapadores e investem em ambulâncias humanitárias. Isto é completamente errado. O contribuinte, de certeza, que quer que o seu corpo de bombeiros, que é o sapador, esteja devidamente equipado e preparado, porque esses têm a obrigatoriedade de estar 24/24 horas prontos a socorrer, com uma capacidade e treino muito diferente dos demais, sem estar aqui a mostrar ninguém, mas é o que é a nossa exigência. É assim. E ninguém pede explicações a estes autarcas. É que eles fazem isto até fazem notícia, que eles deviam ter vergonha. Há autarquias que fazem notícia a dizer que compraram EPIs, por exemplo, distribuíram mais EPIs para entidades que são privadas, podem implementar que é deles, que é pública. É o chamado fazer filhos em mulheres alheias. E até me lembrei agora assim uma que aparece que aqui agora assim à cabeça, que é o município de Leiria, que por coincidência até o vereador da Proteção Civil tem laços familiares diretos com presidente de associações. Isto pode ser de coincidências, não é? São tudo coincidências, mas são coincidências que levam que o Bombeiro Chapelas de Leiria, por exemplo, que tem a obrigatoriedade de socorrer a capital, por exemplo, num caso de um terremoto, não tenham capacidade de resposta, não tenham operacionais, não tenham equipamento. Por exemplo, fez-se uma notícia em que esse vereador comprou, por exemplo, um veículo de escada com 20 anos, usado. Os veículos de escada, a esperança média de vida deles é 20 anos. Se a gente vai comprar a secata da Europa, traz para cá, dá de uma pesazinha, o tal, está aqui, está top, é novo.